Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, as crianças vão sair com a tia Cida e tia Mara. E eu queria convidar a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, e nós vamos ler inicialmente do versículo 15 até o versículo 18. Mas eu pediria que os irmãos deixassem as Bíblias abertas, porque nós vamos voltar a esse texto. Segundo Reis, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 18. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te oferecemos esse culto em ação de graças pelo livramento de sexta-feira, te oferecemos esse culto em ação de graças por mais um ano de vida concedido à tua serva Edna, mais um ano de vida concedido à tua serva Dani Ximenes, que o Senhor possa derramar sobre elas bênçãos sem medida, nesse novo tempo que começa agora, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar de um modo especial ao nosso coração hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Os dias têm sido difíceis, têm sido dias de muitas lutas, muitas batalhas, muitas demandas têm se levantado contra o povo de Deus. Mas uma coisa nós temos percebido, percebido mesmo, discernido, que quando nós batalhamos em unidade, somos invencíveis. Se o povo de Deus percebesse a grande força que há na unidade de oração, na unidade de propósito, estava todo mundo ali juntos, unidos em oração, clamando e andando no mesmo propósito. E hoje eu queria estimular você, como igreja, como povo de Deus, a fazer a obra de Deus em comunhão e unidade, enquanto se pode trabalhar, porque nós trabalhamos enquanto é dia, enquanto não vem a grande perseguição, mas a noite vem, a perseguição virá, sem dúvida já tem acontecido em vários outros lugares, e a gente precisa remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Aqueles que têm se consagrado, se consagrem mais, aqueles que têm buscado, busquem mais, porque é necessário que andemos assim em comunhão e unidade. Por que eu escolhi esse texto? Podia ter escolhido um texto lá no Novo Testamento que falasse sobre unidade, mas desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o Senhor fala sobre isso, fala em unidade, fala na necessidade da comunhão do povo eleito. E o texto lido, ele mostra um momento, um episódio na história do povo de Deus, quando após a morte do rei Acabe, e eu queria situá-los no momento histórico que resultou nesse texto, e
depois da morte de Acabe, a gente vê que os moabitas, que tinham um acordo com Israel, rompeu esse acordo e eles se levantaram para guerrear contra o povo de Deus. Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, não aceita e convoca o rei Josafá de Judá, bem como o rei de Edom, para juntos formarem uma grande força-tarefa para guerrearem contra os moabitas. Os 3 reis seguem com seus exércitos e em determinado momento, após 7 dias de marcha, falta água para os exércitos e para o gado que estava com ele. O rei Josafá então pergunta se não há algum profeta de Deus para que o Senhor seja consultado através desse profeta. Os servos do rei de Israel lembraram do profeta Eliseu. Josafá reconhece que está com ele a palavra do Senhor e procura, e ele dá orientação da parte de Deus. Preste atenção aqui. Nós estamos para testemunhar um tempo onde um grande mover de Deus se levantará sobre a terra. E se esse mover ainda não está sendo visto de maneira tão perceptível, é por conta da falta de unidade no meio do povo de Deus. Vamos continuar percorrendo essa vereda. Então a gente tem visto a necessidade de lares restaurados, a gente tem visto a necessidade de libertações, de curas, mas cada um vai para um lado, cada um pensa de um jeito. E muitas vezes nós vemos servos e servas de Deus batalhando sozinhos, a família é dividida, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro pensa de outro. E a gente tem visto como o adversário tem tripudiado em cima dessa divisão, desse sentimento faccioso. A gente percebe que o Senhor está preparando a noiva para subir. E aqueles que tiverem ouvidos espirituais hoje, ouvirão, perceberão, entenderão aquilo que o Espírito deseja ministrar aos corações. Os dias que vivemos têm sido de grande agonia. A terra parece que entrou em convulsão. Jamais vimos tantas catástrofes. A sociedade experimenta uma inversão de valores nunca vista. Leis contrárias à vontade de Deus são promulgadas todos os dias. E a promiscuidade tem imperado por todos os lados. Que é isso? Agora, sinais nos céus. A gente tem visto aí os noticiários da TV. Essa semana eu vi um texto, um artigo falando sobre o rio Eufrates que está secando. E no livro do Apocalipse, no capítulo 16, fala sobre isso como sinal dos últimos dias. Contudo, a hora não é de desespero, mas de nos firmarmos cada vez mais na santa palavra, deixarmos as diferenças doutrinárias de lado e focarmos no Cristo. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus diz o seguinte: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Queridos, Jesus se aproxima. E nós não estamos aqui para marcar datas, para dizer é hoje, amanhã, é depois, mas os sinais, os ecos dessa vinda estão por toda parte. Se você tiver olhos espirituais, você vai perceber que aquilo que eu estou dizendo é a realidade. Creio firmemente que os dias caóticos que nós estamos vivendo antecedem o arrebatamento da igreja. Já podemos ouvir esses ecos, já podemos perceber esses sinais.
Isto não é uma profecia como tantas feitas por aí afora, mas é uma constatação de fatos que estão aí debaixo dos nossos olhos. O poder de Deus derramado nesses dias será sem precedentes e surpreenderá até os mais céticos, porque tem em vista uma preparação para aquele dia glorioso, quando nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Por outro lado, precisamos estar constantemente numa atitude de vigilância e de oração, porque as forças das trevas têm se mobilizado com muita fúria, através de muitas frentes de combate, para perseguir, abater e destruir o povo eleito de Deus, fazendo decair da sua posição em Cristo, quebrando a unidade e fazendo arrefecer na fé. A gente entende que uma das armas preferidas do adversário é exatamente minar a unidade. Nunca se viu tanto crente brigando com crente. Nunca se viu tanto crente discutindo doutrinas, quando nós deveríamos aproveitar enquanto é dia e anunciar que o rei está chegando. Jesus está voltando. Não perca tempo. Deixe de olhar para essas questiúnculas de só menos importância e foque na pessoa do Cristo, em nome de Jesus. Muitos, por conta disso tudo, desistirão, apostatarão da fé, enquanto outros perseverarão até o fim e estes serão salvos. Então eu queria chamar a atenção da igreja para o fato de que o momento que nós estamos vivendo é um momento de cosmovisão, é de visão de reino unido, muitos exércitos transformados em um grande e poderoso exército, capaz de abalar o inferno, saqueá-lo e povoar o céu. Então o povo de Deus, mais do que nunca, precisa perder a visão de guetos e olhar para a seara que é grande e tem poucos trabalhadores comprometidos. Eu acho interessante porque essa igreja nasceu com a vocação missionária de pregar o evangelho lá fora, sobretudo fora dos portões. E a gente tem estimulado cada crente aqui a fazer isso. Que você fale ao seu vizinho, fale ao seu colega de trabalho, fale ao seu colega de faculdade, fale ao seu amigo, fale à pessoa que está próxima de você, fale. E mande que essa pessoa, leve essa pessoa, conduza essa pessoa para a igreja mais próxima da casa dela. A gente tem falado isso com muita insistência nesse lugar. E quando eu olho para aqui, eu acho interessante porque eu vejo irmãos vindos de várias correntes doutrinárias, vindos de vários guetos teológicos. Nós podemos ver aqui presbiterianos, batistas, pentecostais, assembleianos, pentecostais de várias correntes, como assembleianos e outras igrejas. Nós vemos episcopais aqui dentro, temos muitos irmãos. Mas nós precisamos olhar para o Cristo. O que é que nos une? O vínculo da cruz, o amor do Cristo. E eu não estou falando com essa palavra de hoje, eu não estou me referindo a um ecumenismo. Não, o ecumenismo não vem de Deus, porque o único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Mas eu estou falando daqueles que se reúnem em redor do Senhor Jesus, daqueles que enxergam Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos olhar para o texto, vamos olhar para aquilo que nós podemos tirar desse texto como ilustração para essa palavra. O texto lido nos oferece 3 princípios que nos nortearão nesses dias de muitas lutas, nesses dias que precedem a segunda vinda de Jesus. Primeiro princípio:
é necessário unidade e parceria no trabalho e na busca do Senhor. Versículos 7 e 8 diz assim: mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém? Amém. Então, queridos, nós vemos aqui que a visão limitada tem trazido prejuízo à obra de Deus e à unidade da igreja como um todo. Temos nos fechado em nossos guetos eclesiásticos, usando como escudo as doutrinas manipuladas e mal interpretadas por homens. Há os que chegam a ser mais denominacionais que bíblicos, evitando até mesmo partir o pão com crentes de outras denominações genuinamente cristãs. E eu fico horrorizada com isso. As notícias que chegam: olha, eu não pude participar da ceia em tal lugar, porque só os membros que têm a carteira podem fazer isso. Para com isso, em nome de Jesus. Olha, queridos, vamos seguindo, atirando pedras uns nos outros, numa concorrência demoníaca entre aleluias e prevaricações, sem mensurar o prejuízo à obra do avanço do reino de Deus, e o adversário aplaudindo e ganhando terreno. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem sido achincalhada, motivo de motejo, motivo de motivação para sites de humor, com caricaturas de pastores, de crentes de uma maneira geral. E o que é que nós estamos fazendo? Brigando uns com os outros, discutindo doutrinas. Queridos, tem um pensamento atribuído ao teólogo Agostinho, bispo de Hipona, mas que na verdade descobri há bem pouco tempo que é de autoria de Felipe Melanto. Esse homem era amigo pessoal do reformador Lutero. E esse pensamento diz o seguinte: naquilo que é essencial, unidade; naquilo que não é essencial, liberdade; e em todas as coisas, caridade. Nós vemos tantas correntes teológicas brigando, calvinistas com arminianos, com pelagianos, semipelagianos. Para com isso! Olha para Jesus. Calvino, Armínio, Pelágio não morreu por nenhum de nós. Jesus morreu por nós. Se cremos na doutrina da eleição e o outro não crê, não tem problema, isso não é essencial. O essencial é que o caminho que nos leva ao Pai chama-se Jesus, o Cristo de Deus. O que é essencial é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O mais não interessa. Então, olha, queridos, eu quero repetir mais uma vez: não estamos falando de ecumenismo, mas de visão de reino, de verdadeiros irmãos unidos em comunhão em torno do Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo recomenda: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos entender que não estamos aqui para fazer proselitismo denominacional ou eclesiástico, fazer discípulos para nós, mas para anunciar o Cristo vivo a quantos tenham ouvidos espirituais para ouvir. Mas se você disser assim: olha, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Se você disser que Deus é bom e o diabo não presta, e essa pessoa
pessoa tiver que compreender a mensagem, ela vai compreender, ela vai ter os seus olhos espirituais abertos, ela vai ser alcançada e será salva. Mas fale, testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Segundo princípio que nós encontramos no texto, que eu peço que você deixe a Bíblia aberta, 2 de Reis, capítulo 3. Quando recorremos a Deus em unidade, Ele vem em nosso auxílio de forma assombrosamente maravilhosa. Versículos do 9 ao 11, depois 15 e 16. 9 a 11. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículos 15 e 16. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Aleluia! É assim, quando nós nos ajuntamos, um tem uma palavra, outro tem um salmo, outro tem uma direção, e o Senhor vai ministrando no meio da igreja, e as coisas começam a acontecer. Unidade pressupõe comunhão, e esta é uma das colunas de sustentação da igreja, juntamente com a palavra e a oração. Em Mateus 18, versículo 19, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Em Filipenses capítulo 2, nós encontramos o apóstolo Paulo apelando para 2 senhoras ali, Evódia e Sintique, 2 nomes lindos para as mulheres que estão grávidas, olha aí, para se candidatarem, para colocar esses nomes. Essas 2 irmãs, elas entraram em litígio, e Paulo pede que elas pensem concordemente, porque o adversário, por que ele empreende tanto esforço para quebrar a comunhão e a unidade do povo de Deus, lançando sementes malditas em nossos corações? Porque ele sabe que a falta de comunhão atravanca o progresso e o avanço do reino de Deus neste mundo. É tão interessante, muitas vezes nós temos uma irmã querida que está aqui na igreja hoje à noite, ela está lá atrás. E muitas vezes essa irmã tem um salão, e muitas vezes nós encontrávamos pessoas ali que eram incrédulas, que não conheciam o Senhor, e de repente aquela irmã começava falando de Jesus, falando da palavra de Deus. E uma coisa que eu queria fazer só um parênteses: você está num determinado lugar, tem um crente falando de Jesus, interceda por ele. E não bote babado na conversa dele em nome de Jesus, e nem queira atrapalhar aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes a gente vê isso no meio do povo de Deus. O irmão está ministrando a palavra, o outro fica doido para enxertar o discurso dele e dizer algumas coisas. Se aquele ora, interceda por ele. Se aquele irmão, se é aquele irmão que o Senhor está entregando a palavra, deixe que ele fale, comece a interceder para que ele seja revestido da sabedoria do céu para ministrar aquela palavra com eficácia. E nós testemunhamos várias vezes situações onde aquela irmã cabeleireira estava ali ministrando a palavra, falando do amor de Jesus para suas clientes incrédulas, e aí vinha outra pessoa, enxertava o discurso da irmã, tentando atrapalhar, porque muitas vezes aqueles crentes professos que mais atrapalham do que ajudam. E quando finalmente aquela pessoa que ouviu a palavra, que ficou
apaixonada por Jesus, tentando saber como fazer para receber esse Jesus, e que fazia uma oração de entrega. Aí vinha outra crente e começava a discutir doutrina. Não, o batismo é assim, o batismo é assado, a imposição de mãos. Aí a pessoa fica assim olhando, meu Deus, o que é isso? Que coisa estranha é essa, que não há unidade? E a gente percebe que aí está uma ação do adversário para impedir que a obra do Senhor seja feita. Amém? Então, queridos, por que ele faz tanto isso? Para impedir que a obra de Deus avance. Amém? Quando dizemos o amém em unidade, o Senhor se move em nossa direção. Agora eu queria ler um outro texto de Paulo para vocês. Ele lança mais luz a esta questão em Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 6, depois de 13 a 16. Vou ler corrido. Diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada membro do corpo tem uma função. Ninguém está desprovido de dons. Todos nós, enquanto membros do mesmo corpo, temos uma função e um propósito da parte de Deus. Ore para que o Senhor revele a você aquilo que Ele está requerendo de sua vida. E o terceiro propósito, o terceiro princípio que nós encontramos no texto, está nos versículos 17 ao 20. Quando nos achegamos a Deus em unidade, a sua resposta é infinitamente maior do que pensamos. 17 a 20. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas suas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, aleluia, e a terra se encheu de água. Glória a Deus. Que o Senhor Ele possa ministrar ao nosso coração de um modo vivo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O poder de Deus é derramado em nós e através de nós de uma maneira profusa e generosa quando nós andamos em unidade. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Os 3 exércitos unidos precisavam de água para os homens e para o gado. Buscaram a Deus, agiram por fé, e a resposta veio, trazendo a reboque a vitória sobre o adversário, os moabitas. Foi assim no passado, é assim hoje. Maridos e esposas, orem juntos,
Filhos e pais, orem juntos. E vocês verão a glória de Deus descer nas situações. Amém? Aprendemos com este episódio que o poder da fé operante depende de nossos sentimentos. Ou seja, não precisamos sentir nada, apenas crer, apesar do que estamos vendo ou não. Quando oramos em unidade, quando oramos na certeza, na firme convicção do agir de Deus, o Senhor começa a se mover na nossa direção. Mesmo que nós não vejamos nada, evidências nenhuma de que está acontecendo algo no mundo espiritual, mas tenha certeza absoluta que há um agir de Deus a seu favor. Deus está se movendo na sua direção e grandes coisas Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. O que o texto de hoje nos ensina? Em primeiro lugar, sobretudo quando nós estamos passando uma crise. O momento que estamos vivendo é grave, portanto precisamos ter a visão de Reino Unido, e não de guetos eclesiásticos isolados. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou isso, eu sou aquilo. Não porque você não fala em línguas, você não faz isso, você não faz aquilo. Para com isso em nome de Jesus. Se encha do Espírito. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Segunda coisa, que as nossas diferentes percepções doutrinárias daquilo que não é essencial não sejam usadas como motivações tolas para quebrar a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo. É possível sim haver unidade na diversidade. Terceiro lugar e último, a hora da igreja é de resiliência, ou seja, de resistir e superar as grandes pressões. Contudo, só unidos pelo vínculo da cruz seremos fortes e poderemos enfrentar as lutas que nos assolam. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. E grandes lutas nos próprios lares têm sido perdidas porque tem faltado unidade. Unidade entre os cônjuges, unidade entre pais e filhos. E o Senhor chama a sua atenção hoje para isso, em nome de Jesus. Quando buscamos a Deus em unidade, Ele nos socorre, nos concedendo muito mais do que aquilo que pedimos. Eu queria convidar a igreja a pedirmos perdão juntos ao Senhor por nossas posturas facciosas, para que restauremos a unidade como povo escolhido e nos preparemos para o que Deus fará. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.